que a gente tem aí, hein? O que fez a PGR? Vai. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, por injúria contra o presidente Lula e por racismo contra o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Essa acusação envolve publicações feitas pelo parlamentar em redes sociais e declarações dadas a um podcast. Para a vice-procuradora-geral da República, Ana Borges Santos, além de injuriar o presidente da República, Gayer induziu e incitou a discriminação e o preconceito de raça, cor e procedência nacional. O apresentador do podcast Três Irmãos, Rodrigo Arantes, também foi denunciado pelo crime de racismo. A vice-PGR ainda explicou que eles dispersaram ideias racistas e segregacionistas, inferiorizando e desumanizando negros e afrodescendentes ao compará-los a macacos. Na denúncia, Ana Borges Santos pede que, caso a condenação seja confirmada, Gayer perca o mandato de deputado federal. Vamos lembrar o que foi que disse o Gayer no dia 23 de junho deste ano, num podcast. Política. Nós temos os bandidos da esquerda, nós temos um Senado comprado, cujo presidente da casa é um capacho do PT, porque ele quer conquistar a vaga dele no STF, e ele tem lá o escritório de advocacia dele tem uns processos lá que ele vai ganhar em torno dos 100 milhões, tudo depende de uma canetada do ministro do STF. Então tá. Em outro momento, ele faz a comparação do QI dos africanos com os macacos. Olha lá. Sabe qual que é o QI médio da humanidade? Você viu? Da humanidade não, mas eu vi, foi a gente que falou isso aí. Tem esse corte, 100, eu acho que é 100. 100. O QI médio da humanidade é 100. Quanto que é no Brasil? Menos de 80. 85. Subiu? Não, 85. Se for menos de 80... Uma pessoa que tem um QI menos de 80, ela não sabe dar partida num carro. O Brasil está hoje emburrecido. E eu não falo como se fosse uma ofensa, porque são vítimas de uma ideologia. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dê certo? Não tem como. Aí você pega e dá título de eleitor para um monte de gente emburrecida. 90? Hã? Sabia que tem macaco que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, o QI. Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa... Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... O Brasil tá desse jeito. O Lula chegou na presidência e o povo burro... Picanha, cerveja... Várias coisas aí. Primeiro que não existe teste de QI de macaco. Isso é um absurdo. Claramente aí é uma fala discriminatória contra negros. Mas atribui a vitória do Lula no Brasil ao baixo QI, quando você sabe que o Lula venceu a eleição. O Lula foi muito votado no Brasil inteiro. Mas é claro que o que fez a diferença, que inclusive a vitória, foi o Nordeste. Então há uma clara discriminação também ao Nordeste. Esse Gayer é aquele que foi para os Estados Unidos e que disse que, junto com o Eduardo Bolsonaro, que não poderia deixar a área aberta das malas no aeroporto no Brasil, porque no Brasil, vocês sabem, tudo é assim. Já nos Estados Unidos, não, segundo ele. Né? Então tratamos aqui, né? É gente que tem ódio ao Brasil. É claro que a fala é discriminatória. Né? E o que aconteceu depois? Vamos lá, depois dessa declaração, o que aconteceu? Depois dessa declaração sobre o QI dos povos africanos, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, enviou à PGR o vídeo com a fala claramente discriminatória. Em resposta, Gayer publicou uma mensagem nas redes sociais em que escreveu o seguinte: mais um para provar que QI baixo é fundamental para apoiar ditaduras. Infelizmente, temos um ministro analfabeto funcional ou completamente desonesto. Claro. Os africanos, né? Afinal, a maioria da África, né, é constituída de negros. Os africanos com QI inferior a macaco.
o ministro brasileiro negro. Né? Por lógica elementar, a gente pode inferir que ele está dizendo que possa ter um QI inferior ao de macaco. E mais um para provar que QI baixo é fundamental. Ele está falando isso do Silvio Almeida. Um dos maiores intelectuais do Brasil, de passagem. E Silvio Almeida, que ele tem um livro sobre a questão negra, ele tem livros sobre vários assuntos, né? Jurista, filósofo. Porém, Larissa, negro, né? Segundo Geyer, de QI baixo. E aí, assim, é tudo muito triste, porque inclusive você olha para o Geyer e vê que nos Estados Unidos ele seria considerado tudo menos branco. E se tivesse um pouco de clareza sobre o que se passa no Brasil, seria uma pessoa negra, do ponto de vista político, né? Mas, claro, ele prefere o caminho da discriminação. É tudo muito triste. Eu espero que ele tenha de responder por isso e pelas barbaridades que disse, impunemente, até agora. O sistema judicial brasileiro deve isso à formação do Brasil e às pessoas decentes.